dos problemas, até mesmo das enchentes que deu agora no Rio Grande do Sul, que estamos todos consternados. Será que Deus não falou com ninguém sobre isso que iria acontecer? Porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar primeiro aos seus servos os profetas. Está em Amós. Só que tem um detalhe aí importante, Tiago. Quando Deus quis livrar o Egito, com quem que ele falou? Quando quis livrar o Egito, dos anos da fome. falou com Moisés depois com o Faraó. Falou com o Faraó. Com o Faraó. Falou com o Faraó. Usando Moisés para libertar, mas Faraó que recebeu, assim... Não, do tempo da seca. Do tempo da seca. Perdão. Da revelação de José. Agora eu entendi. Ou seja, quem recebeu o sonho foi Faraó. Quem interpretou foi José. Exatamente. Entendi. Então, o Faraó, ele teve um sonho. Por que Deus deu para ele o sonho e não deu para outra pessoa lá? Rapaz, eu coloquei Moisés na história aqui. Como é que eu não entendi nada? Agora eu entendi. Entendi. Lógico, o sonho foi dado a Faraó. Exatamente. Daí o que acontece? Por que Deus deu o sonho para ele e não deu para uma outra pessoa? Porque somente Faraó podia fazer alguma coisa. Muito bom. Ele tinha uma influência. Entre aspas, ele não era cristão. Não era cristão. Religioso. Mas ele tinha poder de influência. Então, Muito o que bom. eu acredito? Que Muito Deus dá revelações a quem pode fazer alguma coisa. Quem pode resolver. Exatamente. Então, muitas Muito vezes forte. a gente pergunta a Deus, mas eu ouço a tua voz, por que eu não recebi essa revelação do que ia acontecer? Mas o que eu ia fazer diante disso? Então, Deus, ele usa pessoas que têm influência para certos propósitos. Então, o sonho do Faraó trouxe livramento para uma nação, porque ele podia fazer alguma coisa. E claro, daí Deus conectou um intérprete para dar a tradução para o Faraó. É por isso que é importante pessoas poderosas, independentemente de sua fé ou credo, estarem cercados de profetas. Exatamente. Que era o que os reis faziam antigamente. Sim. Né? Você vê que Faraó não era religioso, ou seja, não estava o que a gente chama de cristianismo hoje, nem existia na época, ou seja, mas ele não era do povo de Deus, vamos dizer assim. Ainda assim, ele foi sensível tem alguém que pode resolver? E ele confiou mais em José do que nos sártapras e outros magos do Egito. Isso também é interessante, né? Exato. No final das contas, ele escolheu a interpretação certa. E olha que coisa interessante também. Todo rei famoso na Bíblia, toda pessoa que teve uma grande expressão, estava cercado de profetas. De pessoas que podiam interpretar os sinais. E aqueles que, independentemente registrados na Bíblia ou não, os grandes reis do passado, se não eram profetas, como a gente chama na nossa fé, eram magos, eram sártapras, eram adivinhadores, ou seja, os reis nunca deixaram de andar com o mundo espiritual. Com certeza. Às vezes do lado errado. Sim, verdade. Mas nunca deixaram de andar com o mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real que quem quer governar de verdade aprende dele. Exato. Aprende dele, porque a pessoa chega no auge do poder e do dinheiro e percebe que ainda assim tem coisa que não está no controle dele, ele vai para o espiritual. É verdade. Então, para que a gente espera o pior acontecer ou a gente conquistar tanta coisa para depois se render ao mundo espiritual? É que nós racionalizamos muito o que é espiritual. Nós racionalizamos o que é espiritual. A gente não vê como algo normal da vida. O espiritual é tão normal quanto o emocional. Acontece todo dia. E antes as pessoas acreditavam muito mais em sonhos. Sim. Isso é uma coisa certa. Por que as pessoas hoje elas não dão crédito a sinais espirituais, a avisos de Deus, a notificações que vêm no espírito? Por quê? Porque o homem tem racionalizado a vida. E a vida, por mais que tenha a parte racional, ela tem a parte espiritual. O homem carrega a natureza natural, mas ele carrega uma natureza espiritual também. Claro. E ter esse discernimento vai levar pessoas a viverem a plenitude que Deus tem para a vida delas. É muito interessante você estar falando, porque grandes avisos divinos, né? Eu acho que está dentro do sonho de revelação aqui, vieram na minha vida através de sonhos. Não necessariamente eu sonhando, mas eu lembro que uns meses antes de minha mãe
falecer, né, partir com o Senhor, ela veio até mim e falou assim: Tiago, eu tive um sonho muito estranho com você. Sim. E eu vou te contar porque eu tenho certeza que foi espiritual. Sim. E aí, quando ela falou isso, eu peguei para anotar. Ela falou o seguinte: ó, eu via você de bicicleta, você entregando o currículo, dizendo o seguinte: poxa, me ajuda. Você lembra de quem eu era? Você lembra do que eu fazia? Agora eu preciso de ajuda. Me emprega pelo menos, me dá uma oportunidade. Eu falei: mãe, o que a senhora acha que isso quer dizer? Ela falou: eu acho que você vai perder tudo. Eu acho que alguma coisa vai acontecer e você vai perder tudo. Eu falei: mãe, como assim? Mas eu estou fazendo tudo bem, assim, né? Eu sou investidor, eu pago meus impostos, eu não faço nada errado, eu sou um cara muito racional com dinheiro, não saio gastando. Como é que eu vou perder tudo? Então, anotei, mas não fiquei mais preocupado com aquilo, né? Passou algumas semanas. Eu me vi numa situação que a gente ia assinar um contrato. Esse contrato, na época, eu estou falando de 2021. Esse contrato, na época, era eu ia vender uma parte de uma empresa minha para um empresário. E, ao vender essa empresa, eu não sabia, depois eu descobri por causa de outro sinal divino, foi um quase acidente de avião. Nesse sinal divino, eu mandei o advogado revisar o contrato e no contrato tinha uma cláusula que ele ia tomar tudo que eu faço, inclusive ministerialmente. Meu canal de YouTube, eu não poderia mais falar de coisas de Deus, religiosas, estava no contrato. Só que as palavras eram tão bonitas que na primeira lida tu não pegava. As entrelinhas. Você não pegava. Segunda coisa, eu ia vender a empresa e eu já tinha deixado autorizado no meu financeiro, quando caísse o dinheiro da venda, transferir para uma conta de investimento que na verdade era um golpe, e eu não sabia. Puxa vida. Era uma pessoa que se aproximou de mim, falou: olha, uma oportunidade muito boa e tudo. Aí o sonho da minha mãe fez sentido semanas depois. Tudo que eu construí na vida, eu ia assinar um contrato errado, ia transferir o dinheiro desse contrato. Aí eu ia perder a empresa e o ministério aqui. Olha só. Sem perceber. Ia perder a empresa e o ministério. E o dinheiro que... perdi empresa e ministério, mas pelo menos vou ter dinheiro para pagar as contas. Não, aí eu ia perder nessa golpe, que foi um golpe. Que depois foi preso pela Polícia Federal, o cara. Olha só. Então eu ia perder tudo. Ou seja, Deus avisou para minha mãe. E aí, qual interessante, por mais que eu não tenha ficado preocupado com aquele sonho, ele estava na minha cabeça. Então, tudo que eu ia fazer, eu falei assim: será que isso aqui é uma oportunidade para tirar tudo de mim? E foi por causa disso que eu tive a sensibilidade mínima de falar: não vou fazer. Tá certo. Depois de um outro sinal, que foi um quase acidente de avião. Para você ver que a bicicleta fala de equilíbrio também. Olha. Equilíbrio na vida profissional. Né? E se a gente for ver bem a fundo, quem nos dá o verdadeiro equilíbrio é a sabedoria. Né? E a sabedoria é consultar a Deus em primeiro lugar. Né? E depois daí vamos ver o que está escrito ali, vamos ver se o negócio é bom. Então, tudo parte desse princípio. Deus nos... eu posso dizer, como está escrito lá em Jó, Deus fala 1 e 2 vezes. Eu acredito, Tiago, que Deus nos notifica no Espírito antes de algo acontecer. Inclusive tirando nossa paz, né? Exatamente. Você fica sem paz, não sabe por quê. Tem alguma coisa espiritual acontecendo. As pessoas... É por isso que é importante você que está em casa começar a entender do mundo espiritual. Porque escuta o que eu estou te falando. Eu sou uma pessoa que ensino inteligência, nas múltiplas inteligências, inteligência emocional, financeira, relacional, cognitiva. Sou uma pessoa que busco sabedoria todos os dias e ensino sabedoria. Sou uma pessoa muito mais racional do que emocional, porém, eu jamais estaria vivendo o que eu estou vivendo se eu não entendesse o mínimo do mundo espiritual. Sim. Isso é importante as pessoas saberem, porque elas acham que foi só o suor do trabalho. Não, isso foi só a sua parte. A parte mais difícil e invisível é o mundo espiritual. Então, por exemplo, a gente estava fazendo um método Dash nesse final de semana que passou. Sim. O visível, o que todo mundo estava vendo? Eu dando aula, todo mundo anotando. O que as pessoas não estavam vendo? Muitas senhoras de oração atrás de uma parede, orando 24 horas por aquilo. Para que a matéria entrasse na mente das pessoas, para que as pessoas fossem libertas de vícios que precisavam ser libertos. Quando a gente fez um apelo que
eu faço um apelo de salvação fora Sim. do curso para nunca alguém falar assim, pô, fui pro curso e o cara falou de religião no meio. Nunca faço. Sim. Eu faço o curso, aí quando dá 5h30 da tarde mais ou menos eu encerro e falo, quem quiser ficar, eu vou falar, vou explicar, vou fazer uma palestra bíblica. Sim. Mas é opcional, o curso acabou aqui. Sim. Aí fica todo mundo, aí eu prego e faço um apelo. Se converte muita gente. Então, mas tem o invisível tem pessoas orando, intercedendo para o mundo espiritual e está a nosso favor. Então é muito importante a gente entender do invisível, né, do mundo espiritual, para a gente poder tomar algumas decisões naturais. Com certeza. Decisões financeiras que você tomou, relacionamentos que você entrou. O mundo espiritual dá notificações, dá sinais o tempo todo. Exatamente. Exatamente. E como é que a gente pode estar mais sensível para reconhecer essas notificações espirituais, esses sinais, se é para ir, se não é, se é para ter esse amigo, se não é, se é para casar, se não é, se é para investir, se não é, para mudar de país ou não mudar. Muita gente me escreve assim no Instagram, Thiago, mudo de país ou não mudo? O que você acha? não conheço a sua vida. Sim. Peça uma direção a Deus. Deus não deixa de falar, você que tem que aprender a escutar. Exatamente. Eu creio no seguinte, falando um pouquinho dos sonhos e também respondendo a tua pergunta. Quando um sonho ruim, ele não é interpretado, ele mesmo assim acontece. Agora, quando você interpreta ele, você tem o discernimento do que ele está dizendo para você, você pode mudar completamente o teu futuro. Então, eu acredito que quando a gente interpreta os sinais de Deus, quando você ora, coloca uma situação nas mãos de Deus, Senhor, quero mudar de país, quero mudar de cidade, enfim, quero mudar de ramo na minha vida. Você pede uma direção para Deus e depois disso, você aguarda os sinais. Os sinais de Deus vão vir de várias formas. Vai vir por meio da paz, pode vir por meio de um profeta, pode vir por meio de uma porta aberta, certo? As pessoas tomam más decisões porque elas não aguardam os sinais de Deus. Foi o erro de Saul. Saul deveria ter aguardado pelo profeta. Ele não aguardou. Ele entendeu que ele podia ir, que ele podia fazer. E muitas vezes na nossa vida, Thiago, porque se tem dinheiro... Porque naturalmente ele podia, né? Exatamente. Naturalmente ele podia. Ele achou que o natural era suficiente. Então, esse é o problema da gente. Muito bom. O problema da gente é que a gente pensa, né? Não, eu posso fazer isso. Eu posso construir isso. Eu posso me mudar. Né? Eu tenho condições para isso. Mas vem cá. Isso está alinhado com o destino que Deus tem para a tua vida? E você está me falando, me lembra um versículo que eu ensinei agora esse final de semana. Que você não vai poder servir a dois senhores. Sim. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o Senhor das riquezas. O que isso quer dizer? Que quando você começa a ganhar um pouco de dinheiro, não importa se é R$1.000, 10 mil ou 20 trilhões. Não importa a quantidade. Você começa a ganhar, você começa a achar que pode tomar decisão pelo que tem. Exato. Eu posso comprar esse apartamento agora. Eu posso fazer internado. Pô, mas se não consultar o mundo espiritual, não consultar aquele que já te viu no futuro, que é Deus, você pode até perder seu dinheiro todo. Ou você pode simplesmente usar o dinheiro para fazer uma coisa completamente errada, que vai atrasar toda a sua vida. Então, nunca deixe de confiar somente em Deus. Todo o resto é só para ser usado. Dinheiro é só para ser usado, é só uma ferramenta, com a bênção e permissão de Deus. Exatamente. Eu acredito que nós tomamos decisões muito erradas na vida. E tomamos decisões erradas porque não estamos totalmente submissos ao plano de Deus para a nossa vida. Quantas perdas, eu acredito nisso. Quantas amizades se perde até mesmo porque você acaba se metendo em coisa que Deus nunca disse para você se envolver. Então tem coisa na nossa vida, por exemplo, Davi que quis construir o templo. Ele quis, desejo dele, rei poderoso, com acesso ao ouro, tinha condição, e daí eu vou construir. Aí vem o profeta e diz para ele, você tem muito sangue nas mãos. Então não é tudo que Deus quer que a gente se envolva. Tem coisa na nossa vida que Deus não quer que a gente se meta. Não, e era para Deus. Exatamente. Às vezes, dando desculpa que vai fazer para Deus, pode arranjar um problema para você. Foi o caso de Davi, ainda bem que ele não fez. Ele treinou Salomão para fazer o templo. Deixou tudo encaminhado. Deixou os acordos preparados, onde buscar madeira, onde buscar ouro. Ou seja, falou, eu não vou poder construir, mas alguém dá sequência ao projeto. Aí a gente entende uma coisa sobre o destino. Que tem coisas na nossa vida que por mais que a gente tenha acesso, Deus não quer que a gente se envolva com aquilo. Muito bom isso.
Né? Muito bom isso. São os avisos divinos para nos livrar de coisas que a gente não vê, que a gente não sabe. Nem toda porta que está aberta é para você. Não é? Então, hoje qual é o meu maior desafio? O meu maior desafio hoje é espiritual. Sim. Não é financeiro, não é emocional, não é familiar. Sim. Por quê? É estar completamente dependente de Deus, estando numa posição que eu posso escolher o que eu quiser. É verdade. Para onde eu vou hoje? Eu posso pegar um avião e ir para Paris. Sim. Eu posso comprar muita coisa. Eu posso juntar muita gente. Uhum. Eu quero me sentir bem, quero me sentir importante. Vou fazer um evento amanhã, vou botar 5.000 pessoas. Eu consigo. Sim. Mas será que Deus quer? Eu acho que é aí que as pessoas começam a perder. No desespero. Elas estão tão desesperadas que acabam não escutando a voz de Deus e na bonança estão tão satisfeitas que acabam não escutando o mundo espiritual que nos guia. Exatamente. Olha só, olha para Jó, Tiago. Muito bom. Olha para Jó. As pessoas falam do medo que Jó tinha que algo ruim acontecesse com os seus filhos. E isso as pessoas têm muitas vezes. O medo, né, de quebrar, o medo de acontecer alguma coisa no seu casamento, o medo de acontecer alguma coisa com os seus filhos. Por que Jó ele sacrificava constantemente para Deus em favor dos filhos? Porque Deus já estava falando com ele sobre os filhos. Alguma coisa vai acontecer. Quando você ignora uma instrução de Deus, quando você ignora a voz que Deus está falando lá no teu íntimo, às vezes é uma preocupação que pode até vir do diabo, mas tem preocupações que é Deus que coloca em você, para você orar mais, para você talvez ter uma conversa com seus filhos, talvez fosse isso que Jó deveria fazer. Gente, está tudo errado aqui, vocês estão metidos em muita coisa errada, vocês vão ter que se alinhar com Deus. E quando houvesse esse alinhamento ungido, o diabo podia ser mudado. O diabo não ia ter legalidade. Porque muitas vezes a legalidade vem de ignorar a voz de Deus, de ignorar o que Deus está falando. Antes do Wesley fazer uma pergunta, uma coisa que mexe muito comigo está em Romanos. O apóstolo Paulo fala assim, ninguém vai poder falar que Deus não existe se ele pelo menos olhou para a criação, se ele olhou para a natureza. Ou seja, Sim. É multi-interpretativo. Mas uma das formas que eu vejo se você olhar para a natureza, Deus vai falar contigo alguma coisa. Sim. Então não tem como Deus não estar falando contigo. Tiago, Deus não está falando contigo. Deus fala com todo mundo, é você que não está escutando. Você não está com os ouvidos abertos para o mundo espiritual. Sim. Né? Daqui a pouco eu gostaria que você me explicasse como abrir os ouvidos para o mundo espiritual e também como reconhecer o que é espiritual e o que não é. Eu quero falar sobre insônia, sobre ligação com o passado, gente que não consegue desconectar de um amor do passado. Sim. Eu recebo muito direct e e-mail disso. Mas o Wesley... Chegou um momento... Um forte aplauso. O Wesley quer brilhar. Chegou a hora. Ele quer... Você pode ver que ele escolhe o momento... ele escolhe o momento mais espiritual. Quando a gente está envolvido. A audiência subiu, ele pergunta. Vai, Wesley. Como a gente pode filtrar os sonhos em relação a contar para a pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Sonhei com fulano que ele sofre um acidente de carro. Aí eu tenho que falar pro fulano, sonhei que você vai sofrer um acidente de carro. Mas se eu falar pra ele, pode criar um trauma nele de, não quero mais ir pra lá. E às vezes até atrapalhar uma obra de Deus na vida dele, que nesse caminho ele abençoar alguma pessoa, alguma coisa assim. Como que a gente pode filtrar isso? Só antes do profeta responder, Teixeirinha, me ajuda aqui, pega o microfone aí. Responde pra mim, sinceramente. Óbvio. Teve algum sentido essa pergunta que ele fez? Zero sentido. Não teve sentido nenhum. Menos um. Mas a gente sabe que tem que dar oportunidade para todos. Dele, isso. Tá bom. Vou falando sério agora, brincadeira, essa parte do meu advogado já fala aqui, olha, é brincadeira. Isso é verdade. Isso que o Wesley falou. Às vezes a gente sonha com uma pessoa e fica, será que eu dou uma notícia ruim para a pessoa? Como é que a gente procede nisso? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é discernir se o sonho é de Deus. Né? É o primeiro passo. Depois que entendeu que é de Deus, né, Deus está querendo dar um aviso para aquela pessoa. E um detalhe, acidente de carro, ele pode ter um sentido duplo aí. Porque carro, bicicleta, avião, geralmente estão ligados à vida financeira, à vida profissional. Forte. Tá? Só que o sonho pode ser bem literal também. Né? De qualquer forma, o que você tem que fazer? Primeiro é orar. Senhor, guarda teu filho, abençoa ele, proteja ele, livra ele do mal. E depois, o mínimo que você faz é ligar para ele e dizer, olha, é o seguinte, eu tive um sonho com você, não precisa contar o sonho, mas eu tive um sonho com você, você tenha cautela.
na sua vida profissional, decisões que você está para tomar na sua vida financeira, tá? E se você tem viagens para fazer, consulta Deus. Né? Se você deve fazer essa viagem agora, se é o momento, né? Daí pede para ele observar os sinais. Porque quando uma coisa não é para ser, é como se estivesse dando tudo errado para aquilo e a gente força. Né? A gente força. Isso aconteceu comigo. Sabe? E aí dá problema. Sabe esse sonho que minha mãe teve? Do prejuízo, que eu ia Sim. perder tudo? Eu cheguei a perder uma parte de uma coisa. Graças a Deus não foi tudo, mas foi uma parte considerável. Eu fui no banco fazer uma transferência. Sim. Antes de fechar esse contrato, o que eu tinha, ou seja, era pouco, mas era tudo que eu Sim. tinha na época, eu fui fazer uma transferência para esse cara que depois descobriu que era golpe e perdeu mesmo o dinheiro. Sim. Só que, graças a Deus, não foi o dinheiro do contrato, era um dinheirinho que eu tinha antes. E eu era o cliente gold desse banco. Sim. Cartão black dos blacks. Sim. E quando eu cheguei lá, eles me botaram numa fila enorme. E é um banco muito privativo, não é um banco popular. É um banco Sim. muito privado, muito, sabe, elitizado. Eu já achei estranho. Falei, como é que eles estão botando numa fila? O banco já é pequeno, já é privado. Mas quando eu digo assim, eu fiquei 40 minutos na fila. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu sou um cartão especial. Aí me deu vontade de cobrar meus direitos. Mas a gente, quando é pessoa pública, a gente controla muito mais os sentimentos. Não só por causa de Deus, Sim. né? Por causa da palavra, mas também porque sabe que você fez alguma coisinha. Por favor, chama o gerente, já vão começar a te filmar, né? Essa é a verdade. Quanto mais conhecido, menos você pode se defender. Grava essa frase, se não fizer sentido para você, vai fazer daqui a pouco. E aí, ali eu já era para ter desconfiado. Tem alguma coisa errada. Isso aqui não é normal nesse banco. Quando chegou a minha vez, 40, 45 minutos depois, o cara tentou fazer a transferência e não conseguiu. Ele falou, desculpa, senhor, não tá dando. Eu falei, não, tem que dar. Aí eu fui e fiz algo de orgulho e altivez, que foi ali que Deus me quebrou e me fez perder mesmo. Tirei meu cartão e falei assim, ó, olha o cartão que eu tenho. Sim. Essa atitude que eu tive, eu tenho certeza que foi ali que o diabo entrou, deu legalidade para me arrebentar. Eu falei, meu cartão é black, irmão, você vai conseguir. E aí ele tentou, chama a gerente, liga pro diretor do banco, faz não sei o quê. 1 hora tentando. Eu fiquei 1 hora e 45 no banco, no mínimo. Depois de muitas tentativas, eu falei, tenta, não quero saber, tenta. Pum, o cara veio e comprovou. Ó, não sei o que aconteceu, conseguimos. 3 dias depois descobrimos que era um golpe, eu perdi o dinheiro. Olha só. Aí tudo isso foi no mesmo dia do contrato. Tipo assim, 2 dias depois eu estava no avião, aconteceu quase um acidente de avião, a gente teve que fazer um pouso de emergência. Eu entendi que não era para assinar o contrato. Aí mandei um advogado revisar o contrato, ele achou essa cláusula. Cara, ainda bem que você não assinou. E aí descobrimos que era um golpe. Ou seja, tudo Sim. isso nesse período, logo depois do sonho da minha mãe. Então, eu nasci nesse meio e meus pais eram muito espirituais. Né? Sim. Meu pai está vivo até hoje, graças a Deus, e é muito de oração, de sonho. Meu pai me liga todo dia com sonho. Tiago, tive um sonho, cuidado, ora pelas crianças hoje, faz não sei o quê e tal. Então, para mim, o mundo espiritual é uma coisa normal. Sim. Ainda assim, não existe tempo suficiente no mundo espiritual que te deixe preparado para ele. Todo dia é dia de buscar, todo dia é dia de aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse BrunaCast de hoje. Tem pergunta? Por isso a importância, só antes de falar. Claro. Tiago, a familiaridade com a voz de Deus. Né? Você carrega esse temor de Deus hoje na sua vida, porque foi criado, né, nesse ambiente, nesse temor de se respeitar quando Deus fala. Né? Então é a familiaridade. Outra coisa importante, né? Inclusive falando do sonho da tua mãe, e tu falou agora e conectando essa questão no banco. Esses dias eu ouvi uma frase assim maravilhosa. Não me lembro de quem que eu ouvi, mas eu gravei. Você passa 20 anos da sua vida construindo uma reputação. Né? 20 anos trabalhando, sabe, para ter um nome, para ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que esteja acima dos contratos com a tua palavra, enfim. Mas bastam 5 minutos, perdendo a cabeça, que joga 20 anos no ralo, né, de tudo que foi construído. Então, são situações na vida da gente que tem que saber se portar, né? E é desafiador, realmente é desafiador. Mas tu vê que por um milésimo às vezes, de abertura que a gente dá,
é o suficiente para o inferno vir com tudo e tentar tirar o máximo de coisa de nós. Você acha que o inferno ataca mais quem tem um chamado especial, um propósito, ou a guerra é igual para todo mundo? Com certeza. Ainda mais quando alguém descobre o propósito. Ainda mais quando se descobre o propósito. Por quê? Porque você vê isso na vida de Moisés. Você vê quando Jesus veio. O que os líderes fizeram? Olha, os líderes que estavam... Daí a gente vê também a movimentação espiritual. O que movimentou Herodes a mandar matar as crianças de 2 anos para baixo em toda a região onde Jesus ia nascer? Foi uma influência espiritual. Então a gente vê que existe uma forte influência. O inferno usa isso. E Deus usa também, né, da influência da pessoa para tentar alcançar e dar livramento. Agora, uma pergunta polêmica que eu recebo muito. Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero escutar você que entende do mundo espiritual. A gente escolhe com quem vai casar ou Deus escolheu e só nos faz abrir os olhos e casar com a pessoa? Essa foi o Teixeirinha que mandou. Essa foi o Teixeirinha, mas eu não queria dar nomes. Mas como ele se empolgou muito ali... Ou seja, quando a gente nasce... Já existe um projeto para a pessoa que a gente vai casar também? Ou isso é uma decisão que a gente toma e Deus só abençoa? Como é que você interpreta isso? Eu creio que as duas coisas são fundamentais. Primeiro, Deus nos dá o livre-arbítrio para decidir. É a gente que decide, tá? Só que tem um detalhe. Quando a nossa vida está alinhada com o propósito de Deus, então Deus vai mostrar se aquela pessoa ela é realmente uma pessoa para estar do seu lado ou não. Mas o homem é livre para escolher, né? Casar com essa ou casar com aquela. Eu sou livre, mas eu posso submeter a minha decisão a Deus e pedir ajuda de Deus. Claro que tem que envolver a minha decisão, porque Deus não vai decidir por mim. Eu tenho que decidir. Só que Deus ele pode me dar paz na minha decisão. Até porque, assim, eu entendo que existe uma crise teológica sobre a questão do livre-arbítrio. Eu entendo também que existem coisas que a gente não tem como escolher. Por exemplo, a gente pode decidir, por mais que a gente queira, a gente está aqui na presença do Espírito Santo. Então agora a gente tomaria a mesma decisão. Vamos fazer um pacto a partir de hoje, nunca mais a gente errar e pecar? A gente vai fazer, só que a gente não vai cumprir. Sim. Por quê? Porque não está na mão do ser humano isso. Exatamente. Está na mão do Espírito Santo. Você tem que depender muito do Espírito Santo para não errar mais. Sim. Né? Ou seja, existem coisas que a gente não tem domínio de escolhas e decisões. Existem outras que nós temos. Então, eu penso muito assim sobre o livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos poder de decisão, para que existiria um juízo final? Se já está tudo escrito, determinado, para que Deus vai julgar se ele já fez o fim? Então... Eu entendo a teoria da predestinação, do determinismo, dá para entender, é uma boa teoria, mas se na prática, eu acredito na mistura das duas correntes teológicas mais fortes sobre o destino, né? O determinismo e o livre-arbítrio. Eu acho que tem algumas coisas que estão determinadas sim. Acredito assim também. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas... foi o filho da perdição. Estava determinado para aquilo. Isso não quer dizer que existem pessoas como o determinismo defende que já nascem para ir para o inferno. Aí não. Não confunde Judas. É que nem gente quer se comparar com Jesus. Eu falei, mas você não era o salvador da humanidade. Não, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas você não é Jesus, irmão. Se você não tiver uma casa, você vai morar onde? Jesus vivia de um propósito único. Ninguém vai ter o propósito de Jesus, que era morrer pela humanidade. Só ele. Então não dá para a gente se comparar em muitas coisas. Agora, dá para modelar a vida espiritual de Jesus, os conselhos e tal. Ou seja, a Bíblia ela tem que ser analisada e interpretada com muita cautela e equilíbrio. Senão você pega um versículo, cria uma teoria em cima. Exato. Né? Só para falar sobre isso. Eu acredito também que Deus ele tem um tipo de pessoa para você casar. Ele escolheu um tipo de pessoa. E você vai escolher. Se eu casasse com um tipo de pessoa diferente da minha esposa, o que é um tipo? Estilo, temperamento, história de vida, fé. Se eu casasse com uma pessoa diferente, o Thiago Brunet de hoje não seria possível. Sim. Então, por causa do temperamento dela, da fé dela, que era maior que a minha, inclusive,
da história de vida dela, que quando a gente passou por quebra, por quase não ter nada o que comer, ela levou na boa, porque ela já tinha passado por situações difíceis. Imagina casar com uma pessoa com um estilo diferente, eu não ia aguentar. Tiago, tudo que nós consagrarmos a Deus vai ser abençoado por Deus? Pergunta difícil, hein? Tudo que nós consagrarmos a Deus vai ser abençoado por Deus? Provavelmente nem tudo, né? Nem tudo. A Bíblia diz: consagra ao Senhor os teus planos, mas não significa que Deus vai abençoar. O Provérbio 16 diz que você pode fazer planos, mas a resposta certa vai vir do Senhor. Ou seja, não é porque você apresentou que vai dar certo. Por quê? Boa essa. Porque nós temos que orar para que Deus ele realize coisas que estão ligadas ao nosso destino. Então tem muita coisa que a gente quer que não está ligado ao nosso destino. Está ligado à nossa vontade? Então eu acredito que isso envolve muita coisa na vida, inclusive casamento. Então quando a gente ora, a gente tem que orar: Senhor, isso está no meu destino? Isso está no meu destino porque Deus sabe. Deus sabe o que está lá na frente. Olha só, quando o Senhor chegou para Jeremias e disse assim: Jeremias, o que tu vês? Aí Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Daí o Senhor disse para ele: pois é, eu te chamei já antes do ventre da tua mãe, eu já tinha te constituído como profeta. E quando Jeremias quis dar a explicação para Deus, dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança, o que o Senhor disse para ele? Não digas isso. E por quê? Porque estava no destino dele. Não digas isso. Moisés disse para Deus assim: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor disse para ele: mas e quem é que fez a boca do homem? Em outras palavras, Tiago, tudo que tiver no teu destino pode ser concretizado. Tudo que tiver no teu destino, tu tem direito espiritual. Tu tem direito espiritual de conquistar. Então nós temos que, inclusive, orar por casamento, para quem vai casar, e perguntar para Deus: Senhor, isso está no meu destino? Deus responde. Deus responde o que está no teu destino, o que não está no teu destino. Eu costumo falar que destino, depois que eu tive filhos, deu para entender claramente. Falei assim, se a gente tem livre-arbítrio, como é que tem destino então? Simples de explicar. Quando a gente tem filho, a gente entende. Eu tenho 4. E eu dei um destino para cada um deles. Sim. Eu escrevi o futuro deles. Júlia, que vai fazer 15 anos essa semana que vem. José, dá para ver pelo coração do José que ele vai ser muito pastoral, ele ama as pessoas, ele se penaliza com as pessoas, ele quer ajudar todo mundo. Joaquim já é mais do mundo espiritual, da oração, de orar por cura. Eu tenho vários vídeos dele, é que eu não subo muito vídeo da minha vida na internet, mas tem muitos vídeos do Joaquim orando por mim. Que benção. Com coisas assim, incríveis as coisas que ele fala. Olha só. Incrível, incrível. E Jasmine, a criatividade que ela tem só com 4 anos, o poder de comunicação, de liderança. Então eu vou fazendo planos. Mas quando chega na adolescência, eles têm um poder de decisão. Sim. Eu escrevi o plano, porque eu penso o seguinte, olha, se eles fizerem isso, vai ser melhor. Se eles fizerem essa faculdade, se casarem com uma pessoa que seja temente a Deus. Eu não consigo fazer plano de com quem eles vão casar, porque não é minha função, eles que escolhem. Mas, poxa, tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, né? Temente a Deus, vai evitar tantos problemas na vida. Então, eu faço vários planos, mas na adolescência eles vão ganhar poder de decisão. Na juventude eles vão poder concretizar essas decisões. E aí a decisão deles pode colocá-los ao contrário do destino traçado. Com certeza. Então eu comparo isso com Deus. Você nasceu, Deus, eu já sei o que eu quero pro Vinícius. Sim. Eu exato. escrevi os dias do Tiago. A Bíblia diz lá em Salmos que o salmista diz que Deus escreveu todos os nossos dias, está escrito. Agora, por causa desse poder de decisão, você toma atitudes que ou atrasa ou anda na contramão. Exatamente. Assim, mas Deus não é soberano, mas a gente não é marionete. Ele deu o poder de decisão ali para a gente escolher um caminho. Ele escreveu um destino. Né? Então, para que eu vou aceitar Jesus se já está escrito se eu vou para o inferno ou para o céu? Para que vai ter evangelismo, gente? Sim. Não, tem evangelismo para dar a opção da pessoa se salvar. É verdade. Colocando Jesus no coração e confessando com a boca. Sim. Né? Wesley. Tá muito ansioso para perguntar, Wesley? Ele tá assim, acaba logo, cara. Meu Deus do céu, é uma opressão. Eu tô fazendo aqui no rápido. O Wesley quer falar, vai, Wesley. Ainda sobre sonhos, profeta, explica Vamos pra lá. gente o que é um pesadelo, definitivamente. Porque tem muita gente que dorme com a barriga pesada e aí tem pesadelos. Tem gente que sonha com aranha, tem gente que sonha com cobra. Explica pra gente o que é. Muito difícil, gente.
É muito difícil. O RH não me ajuda. Não, e o profeta tá tentando levar a sério as perguntas. Ele falou assim, será que é sério ou é uma comédia que eles fazem? Mas é sério, ele quer saber isso mesmo. Então, Bem, se dormir de barriga cheia, tem pesadelo com aranha, é isso? Não. Se dormir de barriga cheia vai influenciar alguma coisa, a ter pesadelo ou não. Tem sonhos naturais. Tem sonhos naturais e pode sim, claro, influenciar. Um filme chocante que assistiu, uma situação atribulada que a pessoa está vivendo. Agora, nem todo pesadelo é um pesadelo. Nem todo pesadelo é uma coisa da nossa cabeça. Por exemplo, se você sonha com aranhas, representa amarras espirituais na vida de uma pessoa. Sonhar com cobras, ataques espirituais. Então, o que eu considero um sonho natural? Quando ele não tem, eu posso dizer, ele não tem pé nem cabeça. Sabe? Não tem pé nem cabeça. Porque tem sonhos que é uma verdadeira história, Thiago. E esses sonhos que é uma verdadeira história, geralmente eles estão carregando uma narrativa espiritual. Então, é esse o entendimento que a gente tem que ter. Né? É por isso que, sobre todo sonho que tu tiver, tu tem que orar a Deus. Dizer, Senhor, me mostra. Porque eu sou o tipo de pessoa que não sonha toda hora. Né? Mas quando eu sonho assim, geralmente é Deus querendo falar alguma coisa comigo. Né? Então, é importante também a gente ter sempre um coração limpo por Deus. Por quê? Quanto mais limpo for o teu coração, melhor vão ser as lentes do teu espírito para enxergar as coisas espirituais. Amém. Entende? Eu creio nisso. Você acha que a inveja, que Salomão diz que a ira é terrível, mas quem fica de pé diante da inveja, né? Você acha que a inveja tem um poder sobre a vida das pessoas? Porque tem muita gente que está estudando a gente agora que se sente invejada. Ninguém confessa que inveja, né? Mas todo mundo se sente invejado, ou muita gente se sente invejada. E várias vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou sempre em ambiente de oração. E muitas vezes eu estou com os nossos intercessores, os profetas que nos acompanham. A palavra inveja surge sempre. Ó, é muita inveja, é gente aqui e tal. A gente já participou de cenas, de ataques que a gente recebeu, inclusive assim, no lugar que a gente mora, que a gente vê que foi claramente, pelo que a pessoa falou, é inveja. Não tem outra explicação. Coisas fora de contexto, coisas... Sim. Qual é o real poder da inveja? Biblicamente, o que ela significa? Como lutar contra isso? Por que as pessoas são invejadas? Vamos falar um pouco de inveja antes da gente entrar no que é espiritual, sobre dificuldade de dormir, passado, tudo isso que eu quero falar bastante sobre isso também. Bem, quero responder com outra pergunta. Daniel, da Bíblia, era um homem de Deus? Na Bíblia era um homem de Deus. Era um homem de Deus e foi lançado na cova. Mas Deus deu livramento para ele. Ou seja, José também era um homem abençoado por Deus, já tinha um dom de Deus na vida dele e mesmo assim foi vendido pelos irmãos. Bem, a gente tem que entender uma coisa. A inveja, ela vai fazer as pessoas manipularem resultados. A inveja vai fazer as pessoas quererem se intrometer ou intervirem no teu sucesso, nos teus planos. Agora, se a pessoa discernir o espírito de inveja que está operando por trás, ela tem como mudar as circunstâncias ao redor dela. Por quê? Porque Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus. No entanto, Jesus tinha o pleno discernimento de tudo que estava acontecendo. Então, a questão é eu ter o pleno discernimento de tudo que está acontecendo, tudo que está se movendo por trás. José teve o entendimento de tudo que aconteceu. E ele entendeu como uma permissão de Deus para chegar onde ele chegou. Daniel, da mesma forma. Ou seja, nós precisamos ter o discernimento do que pode se mover por trás do espírito da inveja. Por exemplo, se eu trabalho com pessoas invejosas, que invejam o meu sucesso, que invejam a minha prosperidade, o que Deus está fazendo na minha família, eu tenho que ter o discernimento disso e me afastar dessas pessoas. Como é que eu vou permanecer, sabe, na toca do lobo? Como é que eu vou permitir... Num ambiente pesado. Exatamente. E um detalhe, quando eu tenho o discernimento de quem me inveja,
eu também não vou deixar qualquer pessoa se aproximar de mim, da minha casa, dos meus projetos. Por exemplo, uma pessoa invejosa vem na minha casa e eu já tive o discernimento que ela é uma pessoa invejosa. Como é que eu vou estar deixando essa pessoa entrar toda hora na minha casa? Então nós temos que ter, na verdade, o discernimento do que está agindo por trás do espírito da inveja. Eu já recebi perguntas do tipo de pessoas muito bem-sucedidas que têm acesso a mim, tá? Sim. Então não estou falando de qualquer um na rua, não. Sim. Falei assim, engraçado, cara, eu fico fazendo as contas aqui. Como é que você conseguiu crescer tão rápido assim? Porque eu tentei 10 anos tal coisa, 5 anos para ter o que eu tenho hoje. Sim. Eu lutei não sei o quê, e você tem mais seguidor. Na pergunta do cara, eu peguei um espírito de inveja. Falei assim, ele tá querendo... Ele tá assustado com a velocidade que as coisas aconteceram. Em vez de estar celebrando, até porque a gente tem contato Sim. presencial, uma pessoa que mora perto de mim. Sim, né? sim. Foi outra coisa. E aí ali foi quando eu decidi me afastar. Ele falou assim, eu fiquei procurando casa aqui nesse condomínio então, e não tinha. Aí do nada tu chega e consegue achar um terreno e construir. Ou seja, ele estava incomodado até porque eu achei um lugar para construir no condomínio que ele queria comprar. Sim, sim. Eu falei, mas não tem culpa, apareceu para mim e comprei, né? E ainda eu comprei mais barato que o normal. Ou seja, aí eu falei com o Janine, com a minha esposa, ó, eu acho que essa pessoa é uma pessoa que a gente não pode ter contato. Exatamente. Primeiro que não muda em nada a minha vida, ele está na minha vida ou não. Sim. E segundo que ele deixou claro na conversa, sem perceber. Tem pessoas que se denunciam sem perceber Exatamente. que ele tem um problema com a gente, que ele acha que é um absurdo a gente ter crescido o que cresceu. Sim. Né? E outra coisa, não é só financeiramente não, a pessoa fica... Ele comentou, mas como é que é ter 4 filhos? Ele está incomodado até com o número de filhos, não é o dinheiro em si, Sim. não é a repercussão na internet, a fama, vamos dizer assim, é tudo, família, vida espiritual e tal. Então, como lidar? Além de se afastar, tem algum tipo de oração que a gente possa fazer? Com certeza, a gente tem que sempre orar. Senhor, nos Salmos tem muita oração ali. Livra-me dos meus adversários. Livra-me daqueles que me invejam. Então eu acredito que tem que orar sim. E um detalhe, quando você descobre que tem alguém próximo de você que quer o seu mal, ter a reação, ter o poder de reacionar nessas situações é muito importante. Por quê? Porque a gente é muito complacente. Então vai deixando, não, porque não quero quebrar o laço, eu quero permanecer amigo. Não tem como ser amigo de todo mundo. Né? Não tem. Você pode, sabe, ter a cultura da boa educação. É lógico. Educado com todo mundo. Agora, aceitar todo mundo na tua mesa já é uma outra categoria. Eu sempre falo isso, as pessoas me perguntam, Thiago, tem alguma característica assim que de cara dá pra entender que é uma pessoa de sucesso? Foi uma pessoa que é dura. Uma pessoa que é muito mole, diz sim pra tudo, não consegue dizer não, quer tentar agradar todo mundo. É uma pessoa que nunca vai ter sucesso. Sim. Porque todo mundo que teve sucesso teve que aprender a selecionar pessoas, tirar pessoas da vida, dizer não pra um monte de coisa. Ou seja, é uma pessoa que é meio dura, entendeu? Sim. Você chega num lugar e fala assim, já aconteceu comigo várias vezes, agora eu tava viajando recentemente com um grupo de pessoas, e a atendente do hotel propôs uma coisa que todos aceitaram. Eu falei, não quero, porque eu paguei assim, eu quero isso aqui, pá. Aí eu sentei e conversei com eles, falei, como é que vocês aceitaram isso aqui? Não, é porque não tinha outro jeito. Claro, sempre tem um jeito. Você não pode aceitar tudo de primeira. Exatamente. É coisa de gente fraca. Tipo, aceitar o que a vida deu, ou seja, você vai tolerar coisa ruim? Sim. Não. Então, eu tive que ensiná-los ali. Não, gente. Se vocês forem mole com a vida vai arrebentar vocês. É verdade. Agora, quer fazer pergunta? Sim. Ainda sobre a inveja, a gente recebe muita pergunta sobre inveja no trabalho. Como que as pessoas podem lidar com isso? Eu também queria saber sobre isso. Pessoas que gostariam de tomar o seu lugar, profeta. Explica isso. Que se vestem igual, tentam falar como você fala para tentar fazer o que você faz. Bom, a gente tem que se desviar do mal. Entendi. E a melhor coisa para se desviar do mal é cuidar o que fala. Porque se eu sei que eu estou num ambiente de pessoas invejosas, muito bom. Como é que eu vou abrir a minha vida para elas? Né? Da felicidade do meu casamento. Como é que eu vou estar abrindo quanto que eu ganho? Como que eu vou contar os meus projetos, os meus planos para elas? A não ser que eu queira ser sabotado. Porque a Bíblia fala de um rei
que abriu todos os seus tesouros e ali foi... A porta de entrada para pegarem tudo dele. Exatamente. Então, Mostrou tudo a e inveja é não abrir a porta. Não abre a porta para invejoso. Nem a porta da tua casa, nem a porta do teu coração. Esses dias, enquanto o Wesley pega uma barrinha para mim, que eu tô morrendo de fome, esses dias, a gente estava com uma especialista de internet e ela falou o seguinte: você sabe que se você começar a mostrar o teu dia a dia, a sua audiência vai subir muito. Então, mostrar isso, eu falei assim, então, eu tô disposto a abrir mão da audiência para não expor meu dia a dia, porque o que vai atrair de inveja, porque eu vivo coisas que as pessoas não podem viver. Exato. Eu não tô falando eu não tô falando de coisa financeira, não. Sim. Porque o rico pode também. Tô falando, eu acordo com meus 4 filhos em cima de mim, papai, benção e tal. Tem gente que vai ver isso e vai falar assim, como assim? Por que meu filho tá contra mim, os deles tá... É coisa pequena. Eu tomo café da manhã com a minha família todo dia. Essas coisas incomodam. Eu falei, eu não vou mostrar meu dia a dia. Eu tô disposto a abrir mão da audiência. Tô te falando de uma coisa que aconteceu essa semana. Sim. Eu tô disposto a abrir mão de audiência, porque as pessoas querem saber da vida dos outros, então o story vai lá para cima. Sim. Para não atrair mais invejoso, porque eu sei no mundo espiritual que a inveja é pesada. Eu faço exatamente isso. Eu não abro a minha vida pessoal. Sabe por quê, Thiago? As pessoas, elas não vão interpretar da mesma maneira que a gente interpreta. As pessoas não vão interpretar. A gente tem que entender uma coisa que, às vezes, tem gente que bate foto da comida. E daí, enquanto vai ter pessoas que vão colocar as palminhas, os emojis de palminhas, vai ter gente que vai pensar, por que não está fazendo missão lá na África? Um exemplo só. Então, vai muito da capacidade interpretativa de quem está lá do outro lado. Então, para uns, eles vão ficar felizes de ver o teu. Para outros... Cada um vai interpretar conforme sua dor. Exato. Então, se você está comendo bem, você vai olhar para aquela comida, que delícia, onde é que é esse restaurante? Quero ir. Sim. Se você está comendo mal, fala, que absurdo ele fazer isso. Ainda fala que é de Deus. É verdade. Então, nós temos que ter a capacidade de saber quais portas da nossa vida nós queremos abrir para os invejosos. É a gente que decide. Exatamente. Eu creio nisso. É a gente que decide. Por exemplo, se tu bater uma foto da tua barrinha aí, ninguém vai invejar. Porque a maioria É das meu pessoas aí né, não querem. Então, tem coisas que eu acredito que a gente pode mostrar e tem outras que não dá para mostrar. E como a pessoa pode, na prática, filtrar isso? Porque se ela ficar pensando, não posso mostrar nada, ela não vai ter Instagram, não vai fechar, vai ser uma pessoa muito... Ai, meu Deus, não, melhor não postar isso. Às vezes não vai postar nem foto com a esposa por causa de inveja. Como que é o filtro? O que é bom, o que não é bom? Eu acho que vem da capacidade de administrar. Administrar o que pode ser mostrado e o que não pode ser mostrado, sabe? Por exemplo, uma foto da família, eu não vejo mal nenhum, né, da pessoa postar. Agora tá postando toda hora a foto da família, não é uma coisa legal. Exato. Sabe? Tem a ver com quantidade também. Sim, exato. Eu acredito que tudo é a capacidade de administrar. Tu tem que administrar. É que nem, por exemplo, assim, ó, tu pode querer comprar um carro. Muito bem. Mas nem todo mundo está preparado para te ver andando naquele carro. Agora, tu vai deixar de viver por causa dos outros? Não. Mas tu não precisa também mostrar. Entende? E o melhor é que as pessoas vejam, não que tu mostre para elas. Né? E isso vai ter privado de muito problema. Tem um versículo na Bíblia que eu uso muito diariamente na minha vida, seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração, o juiz do teu coração. Exato. Já teve stories que eu fiz, ensaiei tudo, na hora de apertar o postar, eu não senti paz. Sim. Falei, melhor não. Apaguei. Exato. A paz de Cristo, ela precisa nos ajudar nessas decisões. Ela está à disposição para isso. Tem coisa que você posta porque a paz te autorizou. Ou seja, com isso aqui eu estou inspirando, com isso aqui eu estou desafiando pessoas. E tem coisas que a paz te avisou, a paz de Cristo te avisou. Olha, isso aqui não. Exato, bem isso. E é justamente quando você passa por cima da paz e posta, aí que começam os problemas. Com certeza. Né? E esse negócio que você falou de excesso, de fazer muito, também é impressionante. Me lembrou a história de um amigo que eu deixei de seguir.
meu amigão. E ele me ligou, cara, você deixou de me seguir? Eu falei, deixei. Ele falou, mas tem alguma coisa errada na nossa amizade? Eu falei, não, nada. Pô, então por que você deixou de me seguir? Eu falei, cara, porque todo dia você só posta foto, você e tua mulher, nos stories é só tua mulher falando, e eu não sigo sua mulher, eu sigo você. Cansei, eu vou ser sincero contigo, não dá, cansei. Eu seguia você, pô. Mas todo dia, ou seja, e eu te seguia por causa de um conteúdo específico que você fazia. Aí todo dia, não sei se é por afirmação, não sei se vocês estão passando algum problema aí, querem se afirmar. O cara começou a postar todo dia, toda hora, 2 posts por dia. Linda, maravilhosa, faz isso. E o stories é ela falando. Ai, gente... Ou seja, não é uma coisa que me provocou inveja, porque estava longe, muito longe do que eu sonho para minha vida. Mas me incomodou. Sim. A ponto de eu deixar de seguir. Eu falei, isso eu não quero ver mais. Tá certo. Então, as pessoas, às vezes, elas erram, não é no que postam, é no excesso do que estão postando. Excesso, exatamente. Isso aqui é importante as pessoas saberem. Né? O seu comportamento define muito o nível dos teus seguidores nas redes sociais. Quantidade depende do teu talento. Agora, comportamento define o nível. Sim. O nível dos seguidores. Com certeza. Profeta, a gente vê que tem muita gente que não entende o mundo espiritual. Como que a gente pode exemplificar como que acontece na prática? Por exemplo, a pessoa sai na rua. É verdade que tem anjos e demônios lutando a todo momento ali para acontecer um acidente com ela e os anjos protegendo? Como que é? Na verdade, a Bíblia fala do laço do passarinheiro, né? E ela fala das armadilhas, das armas forjadas. Então, o mundo espiritual, ele agenda muitas coisas negativas, né? E claro, os anjos de Deus estão sempre em operação, né? Eu acredito isso. Eu tive uma experiência, agora domingo, né? Eu gravo quase que diariamente, por causa das orações, né? Algumas eu deixo gravada, mas a maioria é ao vivo. E domingo é um dia assim que eu sirvo na igreja, né? Então eu acordo um pouquinho mais cedo e faço uma outra gravação sempre a mais para as 18 horas eu poder descansar. Então eu sirvo de manhã na igreja e eu faço uma oração às 6 horas no domingo. E eu estava ali ministrando na hora da oração e quando chegou, acho que talvez a uns 15 minutos da oração, eu comecei a ouvir um barulho, tipo de uma orquestra, sabe? Assim, realmente um barulho alto. Só que assim, estava todo mundo dormindo na minha casa, o meu condomínio estava em silêncio. Só que assim, eu pensei que alguém tinha pegado e aberto a porta do carro ali perto da minha casa e ligado o som a todo vapor. E aquilo começou a me incomodar e eu abri um Salmo 91 e quando eu cheguei no verso 5, aí Deus disse para mim que aquele barulho era, na verdade, uma movimentação dos anjos. Aquele barulho de orquestra, sabe? E quando eu tive esse discernimento, o barulho parou. O que Deus me mostrou através dessa experiência? Porque isso não é uma coisa comum para mim. Né? Eu tô cansado de... Claro que eu entrego revelações para as pessoas, mas assim, eu de ouvir barulho nas minhas orações, isso não é comum, a não ser quando estão fazendo reforma em cima do... né? Que tem que ouvir barulho Olha, dentro. é barulho de verdade. Daí é barulho de verdade. Mas nesse caso, não. Daí Deus me falou, operação de anjos. Então, eu acredito que quando uma pessoa está em oração, existe um trabalhar muito sobrenatural dos anjos de Deus. Né? Agora, eu acredito que o mundo espiritual não é desorganizado como você falou, assim. Não é claro que existe batalha espiritual, mas assim, não é como as pessoas imaginam. Sabe? Eu acho que não é dessa maneira. Quando você ora, existe um trabalhar de Deus e, claro, acontece da pessoa despertar na madrugada, muitas vezes por uma batalha espiritual que está acontecendo, claro. Por isso que as pessoas acordam 3 da manhã, acordam entre 3 e 5 da manhã, muitas vezes acontecendo isso frequentemente, e Deus despertando a pessoa ali, porque está acontecendo uma batalha espiritual, ou tem um laço preparado para ela, e Deus está querendo que ela levante da cama para orar. Isso pode acontecer, sim. Entende? E num casamento, como que o casal pode saber se a briga é espiritual ou é algo natural? Porque às vezes o marido não tá fazendo o papel dele, por isso que eles estão brigando, mas pode ser algo sobrenatural também. O que pode incitar a pessoa
a ficar perturbada, oprimida, a ter ciúme. Claro que pode ser espiritual, mas é como a Bíblia diz, quem abre a porta para o mal é a gente. Entende? Então, isso é culpa do diabo. Bom, o diabo pode ter um dedo por trás ali, no cenário, tá? Mas quem aceitou brigar foi tu. Tu pode ter sido estimulado a algo, mas quem aceitou é tu. Não dá para se eximir da responsabilidade, né? Exatamente. Agora eu quero entrar num assunto que é talvez uma das coisas que eu mais percebo espiritualmente. A gente faz noites de destino pelo Brasil todo, Sim. conferência e o método Dash, em tudo que a gente faz. De alguma forma, mesmo que sejam palestras ou cursos, no final das contas a gente está sempre conduzindo para o que a gente acredita, né? Para a fé que a gente acredita, para a espiritualidade, para o encontro com Deus. E eu percebo o seguinte, a maioria das pessoas, elas não entendem o que contém no mundo espiritual, por isso que elas não acreditam. Elas não sabem que algumas coisas que são palpáveis, por exemplo, insônia. Dá para saber quando eu tô com insônia. Por quê? Sim. Porque eu não tô dormindo. Mas é uma insônia normal, é uma coisa física, hormonal, é alguma coisa emocional ou é espiritual? Eu sempre falo o seguinte, olha, se você toma remédio para dormir e não dorme, não tem mais como ser físico ou mental. Porque Sim. você não teria resolvido o remédio. O remédio era para apagar teu cérebro para você dormir. Não consigo. É espiritual. Pessoas que não conseguem se desconectar do passado, com amores do passado. Esses dias eu estava conversando com um colega, não chega a ser um amigo, mas uma pessoa que eu encontro de vez em quando por causa dos negócios, é um homem de negócio. Ele falou assim... você vai num evento na cidade tal? Eu falei assim, vou, você vai também? Ele falou, não, lá nessa cidade eu não vou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque há 30 anos eu vivi um amor lá e ela ainda mora lá. Eu fico com medo de encontrar ela e largar tudo. Quando eu falei isso, eu falei, como assim? Na cabeça dele, se ele vê essa pessoa de 30 anos atrás, ele vai largar a esposa, os filhos, o império que ele construiu, que ele é um grande empresário, e vai atrás dela. Sim. Ele falou, não quero nem ir, porque vai que eu encontro ela. Então, como é que pode estar preso a um amor do passado assim? Pessoas que não conseguem perdoar. Não vou perdoar meu pai, não vou perdoar o fulano, não vou perdoar aquele cara que tirou meu emprego. Pessoas que são ingratas. Você me ajudou e eu não consigo nunca te agradecer e ser grata a Sim. você. Quais são as coisas mais palpáveis do mundo espiritual que quem está nos assistindo vive todo dia e não sabe que é espiritual? O que você poderia nos dizer? Bem, eu acredito que existe palavras que enlaçam tanto quanto correntes. Então, a pessoa, por exemplo, que ela sonha com ex-namorado, sonha com ex-marido, sabe? Já pediu para Deus tirar o sonho e continua sonhando. Na verdade, a oração tem que mudar. A oração tem que estar direcionada às palavras lançadas. Porque, às vezes, a pessoa separou, aí aparentemente ficou tudo bem. Cada um foi para o seu lado, cada um... Só que palavras foram declaradas pela família e, às vezes, até pela própria pessoa. Ele nunca vai me esquecer. Nunca deveriam ter se separado. Não, isso não foi uma obra de Deus. E só para você entender a base bíblica disso que ele está falando, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Está escrito. Sim. Então palavras têm poder, sim. Palavras têm poder, sim. Palavras amarram. Palavras amarram. É por isso que nas nossas orações nós temos que quebrar as conversas malditas, malignas e invejosas. Pragas são declarações também. Então, às vezes, a pessoa está sonhando com o ex-namorado, está sonhando com a ex-namorada, e são palavras que foram liberadas no mundo espiritual, e palavras, dado a legalidade que às vezes existe na vida da pessoa, ela se transforma em verdadeiras amarras e decretos. Então, a gente tem que entender, sabe, que tem coisas espirituais que amarram a vida de uma pessoa. É por isso que eu acredito muito que o que Deus me deu, eu tenho que estar sempre abençoando. O que Deus me deu, eu tenho que estar sempre agradecendo. Quando a gente abençoa, quando a gente agradece, a gente santifica. E quando você santifica, você cancela no espiritual, porque tem coisas que a gente ouve e coisas que a gente não ouve. Tem coisas que são vistas e coisas que não são vistas. Né? E ninguém está 24 horas num lugar, mas Deus está.
E quando você abençoa aquilo que está ligado a você, aquilo é abençoado. Né? Não existe nada por cima daquilo. Ninguém tem mais autoridade sobre um lugar do que a gente. Mas quando você se torna permissivo de deixar qualquer um falar uma coisa e largar algo, aquilo vai construindo camadas espirituais dentro de um lugar. Então, por exemplo, no caso desse teu amigo, né? Possivelmente tem muitas palavras desse colega. Né? Tem muitas palavras lançadas lá. A gente não sabe. A própria família diz, olha, se você tivesse casada com fulano, talvez hoje você não estaria nessa situação que está. Né? Então são palavras lançadas, palavras ditas, palavras de destino. E às vezes a pessoa não tem uma proteção de Deus. Né? É o caso dele, ele não é uma pessoa convertida ainda. Eu acredito muito na proteção divina através das palavras que você declara. Por isso que eu não me lembro de ter algum dia saído da minha casa sem pedir proteção divina. Senhor, protege, acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dos meus filhos, da minha casa. Ou seja, a gente já usou a boca para tanta coisa ruim. Como é que você não usa todo dia para profetizar, para declarar as bênçãos divinas sobre a sua vida? Particularmente, pautando bem aqui essa conversa, eu não acredito em acaso. Eu sou o tipo de pessoa que não acredita em acaso. Né? Então, eu posso definir algumas coisas como anormais. Quando algo é anormal, tá ligado ao espiritual. Boa. Né? Então, se eu derrubar essa xícara no chão aqui, foi porque eu causei. Nada é acaso. Né? Tudo é produzido. Tudo é produzido. Então, se algo ruim está acontecendo na vida de uma pessoa, eu estou numa má sorte. Não é uma má sorte. É realmente algo que foi gerado no mundo espiritual. Então, nada é por acaso. A pessoa, que nem você disse, né? A pessoa está tomando remédio para dormir. Daí, toma o remédio para desligar o cérebro, não desliga. Bom, então isso já passa do normal. É anormal. E o que é sobrenatural é de Deus. Então existe o normal, o anormal e o sobrenatural. São três coisas diferentes. E ter esse discernimento é importante. Muito bom. Ainda sobre esse assunto, qual a parte espiritual por trás dos vícios? A gente vê que os vícios mais... que a população mais tem é bebidas alcoólicas, cigarro e internet. E aí dentro da internet tem... agora jogos, tá? Isso, muita gente viciada em jogos. Exato. Dentro da internet tem os jogos, pornografia e redes sociais. Sim. Qual que é a parte espiritual por trás disso? Olha, todo excesso em qualquer tipo de coisa vai abrir uma porta espiritual. Né? Todo excesso. Então eu acredito que tem coisas que a pessoa está amarrada espiritualmente porque ela abriu a porta. Ela abriu a porta para aquilo ali agir na vida dela. Né? Todo excesso. É que nem a pessoa que pensa demais. Ela pensou demais, ela vai ter problema. Síndrome do pensamento acelerado. Sim. A gente trouxe o Dr. Augusto Cury aqui, o psiquiatra mais lido do mundo, e ele explicou sobre isso. Tudo que é excesso vai trazer problema. Por exemplo, é que nem a própria religiosidade. A religiosidade em excesso. E quando eu digo religiosidade em excesso, eu não estou falando da pessoa ter zelo de Deus. Eu estou falando da pessoa não se abrir, por exemplo, para o amor de Deus. Né? Da pessoa se tornar uma julgadora, se tornar uma crítica em excesso. Sabe, ela não consegue ver os assuntos de uma maneira diferente. Ela não é aberta ao novo de Deus. E Deus é o Deus do novo. A Bíblia fala do vinho novo. Entende? Então tudo que for um excesso... Novos céus e nova terra. Exato. Tudo se fez novo. São muitas palavras de novo, né? Mas para nossa audiência, existe alguma oração específica que a pessoa pode fazer? Algum passo para se libertar desses vícios? Bem, é que tem vícios aí que também eles afetam bastante o natural, o corpo físico da pessoa. E precisa de acompanhamento. Precisa de acompanhamento. Então existe a questão do acompanhamento profissional e existe também a parte do acompanhamento espiritual. Eu acho que se a pessoa conseguir unir as duas coisas, eu acho que ela consegue sair de uma situação difícil, sim. Com a ajuda de Deus, com a força de Deus, ela consegue sair de uma amarra dessas. Muito bom. Agora uma pergunta. Coisas que a gente vê podem influenciar o mundo espiritual. Um exemplo. Filme de terror.
Eu particularmente não gosto, nunca gostei, né? Mas nunca gostei por um... Não é nada espiritual, não. Eu não gosto, nunca nem vi. Mas tem gente que gosta. Se não tivesse gente que gostava, não tinha tantos vídeos de terror produzidos. Qual a influência daquilo que você vê e escuta? Músicas, filmes, no mundo espiritual. O que vai descontrolar tuas emoções pode ser uma porta para algo ruim entrar. Por exemplo, né? Tem filmes que eles despertam o medo. Isso. E se você não consegue lidar bem com aquilo, provavelmente você vai ser influenciado por um espírito de medo a partir daquele momento. E tem filmes, né, que a Bíblia diz para nós guardarmos a concupiscência dos olhos. Então nem tudo é bom. Né? Tem coisas que vai abrir a porta. Vai abrir uma porta de sentimentos. De sentimento. E esses sentimentos vão gerar... É que nem a pornografia. Né? A pornografia, ela vai mexer no teu sentimento. Né? E um detalhe, vai te manter a um laço. Daqui a pouco você começa a ter um sentimento por outra pessoa, né? Um sentimento por aquelas pessoas que estão ali. Exatamente. Então, assim, ó, tudo que fazer descarrilhar os teus sentimentos, tudo que fizer descarrilhar os teus sentimentos, saiba que você está abrindo uma porta espiritual para aquilo. E uma coisa que eu sempre falo, né? Todo vício precisa ser rapidamente... Aliás, eu falo isso no Método Dash. Esse último Método Dash, muita gente ficou de pé na libertação de vícios, né? Sim. Porque a função do vício, espiritualmente falando, é te distrair. Te deixar preso numa coisa que você está perdendo outras. Exato. Então, mas eu não vou para o inferno porque eu estava fumando cigarro. Tá, mas o tempo que você perdeu, o dinheiro que você perdeu... ou seja... Todo vício está abrindo uma porta espiritual e está fazendo você perder o teu propósito. Não tem como cumprir propósito e ser viciado ao mesmo tempo, em qualquer coisa. Sim. Então, aí você, como é que eu sei se eu sou viciado em alguma coisa? Isso aí um médico me explicou e eu vou explicar para vocês. Tudo aquilo que você não consegue ficar de 10 a 12 dias sem ter contato já é um vício. Então, 10, 12 dias... Não, Thiago, eu bebo socialmente. Ótimo. Você consegue ficar 12 dias sem tomar nada? Thiago, eu acessei pornografia um dia só por causa que eu estava numa tensão. Beleza, então quer dizer que você não vê todo mês, né? Se tudo que você fizer, você parar para pensar nessa informação científica, você vai ver que talvez você tenha um problema com vício em alguma coisa. Sim. Ontem, uma pessoa me escreveu assim: Thiago, pelo amor de Deus, ajuda a minha família, perdemos tudo no jogo do Tigrinho, que eu nem sei o que é. Aí depois fui pesquisar um jogo online que está tendo. Cassino. É cassino? É cassino. Ou seja... A pessoa tem coragem de me pedir ajuda financeira, porque ela jogou num vício e perdeu. Sim. Você desculpa, eu ajudo muita gente, né? Muita gente já, mas eu ajudo quem realmente não criou aquela situação. Você está vivendo aquilo ali e a gente pode ajudar. E, aliás, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta para Deus, é a nossa obrigação mesmo. Agora, quem, por livre e espontânea vontade, decidiu gastar o dinheiro da família num jogo, para que eu vou me meter nesse problema? Exatamente. Então, só para vocês entenderem, vocês estão assistindo a gente, como o mundo espiritual é extenso. Palavras tem a ver com o mundo espiritual. Lembre-se que a maior batalha espiritual do mundo aconteceu no deserto da Judéia entre o próprio diabo e o próprio Jesus. E não foi uma guerra com bazuca, com arma nuclear, foi só com palavras. O diabo falava: por que você não se joga daqui? Não, porque está escrito assim. Não, então por que você não dá ordem e tal? Não, porque foi só com palavras. Palavras são tão poderosas que a maior guerra espiritual do mundo foi só com palavras. Então, nós precisamos entender o que é espiritual ou não. Palavras são espirituais. Hoje de manhã, eu estava com as crianças, antes de vir para cá, para o escritório, e o meu filho José falou alguma coisa. Eu falei: filho, retira o que você falou. Nervoso, ele falou assim: não, eu não gosto do meu irmão. Alguma coisa desse tipo. Eu falei: não, nem de brincadeira. Palavras têm poder. Eu sei, pai, que eu falei de cabeça. Então, retira a palavra, cancela agora o que você falou. Por quê? A gente não pode brincar com o mundo espiritual. Exatamente. A gente não pode... Ambiente. Tem muitos ambientes que eu não vou. Thiago, mas você não é protegido por Deus? Eu sou, mas para que eu vou entrar num lugar que pode entrar uma porta? Pode se abrir uma porta na minha vida?
Então, existem lugares que você não pode ir. Existem Verdade. coisas que você não pode escutar. Existem coisas que você não pode ver. Existem palavras que você não pode declarar. É muito espiritual isso. Exato. Né? Se você, por exemplo, você que está assistindo a gente agora, você está conectado ao passado, não consegue se desconectar com o passado. Vai colocando aqui, Thiago, esse é meu problema. Vai colocando agora no chat online, que a gente vai orar por você daqui a pouco. Você que não consegue perdoar alguém que te feriu, é espiritual. Exatamente. Pô, já passou 20 anos, já passou 10 anos, era até você ter esquecido. Não consigo. Esse eu não perdoo, isso é espiritual. Fala, Thiago, eu tenho um problema com perdão, não consigo perdoar fulano, cicrana. Coloca aqui no chat online. Vai colocando, eu tenho esse problema que a gente vai orar por você daqui a pouco. Terceira coisa, amores do passado. Quarta coisa, insônia, não consigo dormir nem tomando remédio. Outra coisa, ingratidão. Eu não consigo agradecer. A minha mãe, ela me ajudou muito, mas depois ela fez o que fez, mas ela não te ajudou 20 anos? Você vai manter uma ingratidão com pai, com mãe, com teu patrão, com pessoas que te honraram, que te deram oportunidades, ou seja, talvez essa ingratidão seja um problema espiritual. Então, tudo que você está começando a reconhecer como espiritual na tua vida depois desse papo entre a gente, começa a declarar aqui, porque nós vamos quebrar isso aí. Nós vamos usar o poder das palavras para que no mundo espiritual, toda e qualquer resistência que está vindo sobre a tua vida financeira, familiar, sobre a tua mente para te deixar louco. Você sabia que isso aqui é um dado importante para você que mexe com o mundo espiritual. 70% das pessoas que estão internadas no hospital psiquiátrico, os médicos não conseguem chegar num diagnóstico. Interessante. Eles estão internando porque falam o seguinte, a gente não sabe o que é. Olha só. É espiritual. Se passasse alguém com habilidade espiritual para fazer uma libertação no manicômio, 70% das pessoas sairiam. Tiago, uma coisa interessante. Às vezes, dentro de uma casa, um melhora de uma coisa, o outro cai doente, um melhora de outra e outro cai em outra coisa. Ou seja, tudo que for em série, que está se repetindo e que, sabe, não se estabiliza. Tem sempre recorrência, né? Acaba aqui, é algo começa espiritual. ali. É que nem injustiça. Eu conheci famílias assim que deu dó. No sentido que da injustiça que aconteceu com o pai está acontecendo com o filho agora. Sabe, a pessoa uma vida reta, mas Abusos assim, injustiça sexuais. é só com ela. Exatamente. O pai foi abusado, aí o filho foi abusado. Sim. Ou seja, coisa Recorrência. Assim, recorrência. Recorrência. É uma coisa assim, muito específica. Como é que vai acontecer com o pai, filho e filho do filho? Exato. É muito específico. É que nem quebra financeira. Né? A pessoa não consegue quebrar aquele ciclo, sabe, de dificuldade, e tudo é difícil para ela, e tudo que ela tenta fazer, ela tem que, sabe, ter muita força para fazer, ela não consegue romper a bolha. Isso é uma amarra espiritual. Então, tudo aquilo que mantém a pessoa em um certo cativeiro está ligado a coisas espirituais. Muito bom, muito bom. Tem pergunta, Wélio? Tenho. Sobre algumas não sei se crendice é a palavra certa, que a gente carrega e aprende de gerações em gerações. Tipo, orelha ficou quente, tem alguém falando de mim. Vê o relógio, o horário igual, tem alguém pensando em mim. O que a gente pode ver que pode ser que seja certo ou não? Olha, tem certas crendices que eu posso dizer assim que elas têm uma origem espiritual maligna. Mas tem coisas que eu não considero como crendice. Por exemplo, a pessoa está vendo números iguais. Né? Aconteceu comigo, eu estava numa viagem para Curitiba e se repetiu naquele dia ali uma sequência de números que se repetiram durante o meu dia. E aquilo me chamou a atenção, porque eu não sou o tipo de pessoa que tá sempre buscando um número, uma coisa. Não, eu não acredito em cabala, não acredito em numerologia, mas eu acredito que os números na Bíblia, eles têm um significado espiritual, eles falam. Assim como tudo fala, né? Assim como tudo fala. E naquele dia eu reparei, sabe, que eu tinha um determinado número que estava se repetindo desde quando eu saí de casa. Né? O horário que eu vi ali, aquele número. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei naquele portão daquele número. Eu já estava achando estranho. Daí entrei dentro do avião. Mais uma vez, o número se repetiu quando eu abri meu iPad,
que eu ia preparar uma palavra enquanto estava viajando. E daí, quando eu cheguei lá no aeroporto, no mesmo portão, eu disse, mas como é que pode uma coisa dessas, o número se repetindo? Aí fomos pro hotel, cheguei lá no hotel, o mesmo número do quarto. Eita. Eu disse, meu Deus, né? É assustador. Aí o Wesley desmaia. Eu disse, ele já desmaia. Quando foi 5 e pouco da tarde, eu recebi uma ligação, né? Do meu contador. Tinha um dinheiro que já fazia tempo que estava assim bloqueado, era um dinheiro que pertencia a mim e foi pago indevidamente. Foi pago indevidamente e eu já estava há um bom tempo buscando reaver aquele valor. O áudio foi que o valor seria depositado, isso foi na quinta-feira. Na quinta-feira, que segunda-feira ia ser depositado o valor. E é um valor bem alto, agregado, assim, para mim pelo menos, né? Enfim, eu acredito que aquela sequência foi um sinal de Deus para mim, que deu uma liberação financeira que eu teria naquele dia. Então eu acredito, Wesley, que a gente não pode estar caçando esse tipo de coisa. Mas se acontecer, a gente tem que, sabe... Tem um discernimento para ter saber. Um discernimento. Será que Deus está querendo falar comigo? É que nem a pessoa está tentando, sabe? Ela está acostumada, que nem aconteceu com o Thiago, né? Ele estava acostumado a fazer transferência. Isso fugiu da normalidade. Daí, no caso, não é anormal. Aliás, é anormal o que estava acontecendo, mas também é sobrenatural, porque Deus estava querendo mostrar para ele, né? Para ele não dar sequência àquilo. Então, eu acredito muito nos sinais divinos, né? É claro que tudo que acontecer na minha vida eu tenho que comparar na palavra de Deus, né? Como a Bíblia ela fala que nosso Deus é um Deus de sinais, então tem sinais que a gente tem que... Agora, essa outra questão que tu falou da orelha quente, isso aí já não... Já é doideira. Não, mas uma coisa que eu aprendi, é muito bom, gente, quando a gente passa por algo ruim, a gente lamenta por ter passado, mas quando a gente aprende, porque dificilmente você volta a cair no mesmo erro. Sim. Hoje em dia, quando eu vejo resistência a alguma coisa, tento uma, tento duas. Continua a resistência e falo assim, não vou esperar. Exato. Esses dias a gente estava para decolar, um tempo atrás eu estava para decolar e o piloto falou assim, tá com mau tempo. Sim. Aí eu falei assim, tá, mas vamos ver se vai melhorar. Aí depois ele falou, tem outro problema. O aeroporto não libera decolar depois de tal hora. Aí quando ele me apresentou o terceiro problema, eu falei, então não vamos decolar. Sim. Porque o normal é você entrar, tá no avião do Instituto, desce, né? O normal é entrar e decolar. Sim. Esse é o normal de todo dia, a gente viaja todo dia. Sim. Quando começa um problema, 2 problemas, 3 problemas, então tá bom, é só não decolar. Muda Sim. o horário, muda tudo, não tem problema. Mas isso eu aprendi depois de apanhar. Às vezes a gente só aprende passando por experiências. É o empírico, né? O aprendizado através de experiências. É muito importante que a gente passou por situações difíceis, que pena, mas que aprenda. Porque agora vira experiência e você não errar mais. E tem coisas assim, Thiago, que a familiaridade com a voz de Deus vai nos ajudar. Deus não fala com todo mundo da mesma maneira. É verdade. Tem coisas assim que é básico para todo mundo, né? Mas tem coisas que Deus ele vai ter uma forma muito própria, muito singular de se comunicar contigo, sabe? Porque Deus tem uma forma especial para cada um de nós, para se comunicar com a gente. E perceber isso vai fazer toda a diferença no nosso destino. Profeta, a internet ela trouxe uma facilidade muito grande para as pessoas. Por exemplo, se a pessoa quisesse ler as cartas dela, ela precisava ir numa cigana, alguma pessoa assim. Hoje na internet ela abre o TikTok, tem alguma pessoa fazendo isso na live, assim. Ou seja, as pessoas ficam muito curiosas de, vou ver isso, vou experimentar aquilo, vou em tal lugar esse dia. Qual que é o perigo disso, de ficar curioso e experimentar um pouco de tudo? Olha, essa tua pergunta é muito, eu posso dizer, polêmica, né? Ela é bem polêmica, mas deixa eu falar um pouco do que eu entendo. O futuro pertence a Deus, né? O futuro pertence a Deus. A gente não pode ir nem a profeta, nem a ninguém para consultar do nosso futuro. Ninguém conhece o futuro como Deus. Se Deus quer te apresentar algo que tu não sabe do teu futuro, Deus vai revelar a ti. E um detalhe,
do jeito dele. Do jeito dele. Davi, ele não buscou nenhuma unção na vida dele. Toda a unção que veio a Davi, Deus enviou alguém para ungir ele. Então, quando Davi foi escolhido com 17 anos para ser rei de Israel, Deus enviou Samuel para ir lá e ungir ele. Depois, quando ele foi assumir o trono de Judá primeiro, Deus também enviou alguém lá para ungir ele. E quando ele foi tomar conta do reino de Israel, uns 30 anos, também vieram para ungir ele. Então, unções de destino, elas vêm até nós. Você não deve procurar isso. Procurar isso é consultar algo por um meio que não é a fonte divina, porque a fonte divina, ela te acha. Eu vou dar um testemunho sobre isso. Muita coisa que aconteceu na minha vida me foi revelada através de profetas. Eu nunca fui atrás de um. Exato. Aí que tá. Isso aqui é impressionante. Mas muita coisa, ó, que eu ia escrever livros e meus livros estariam nos aeroportos do Brasil e do mundo. Foi um profeta que me revelou isso, que profetizou. Mas eu não fui atrás dele. Eu estava num lugar com 2.000 pessoas e ele falou, você aí. Muita coisa que aconteceu na minha vida, o que está acontecendo no Instituto, na Casa de Destino, que é o nosso ministério, na conferência. Aliás, gente, 6 e 7 de setembro, conferência Destino, no Farmácia Arena, para 18.000 pessoas. Vai ser a maior conferência de destino de todos os tempos. Né? No final você solta um vídeo, Wesley? Sim, sim. Do Farmácia Arena, da conferência Destino. As vagas são limitadas. Ah, Thiago, é muita gente. Eu sei, mas se você visse como as pessoas do Brasil e do mundo já estão garantindo seus lugares para vir para esse grande movimento espiritual, essa ativação profética que vai acontecer 6 e 7 de setembro, Conferência Destino. É a nossa 8ª edição, né, Wesley? Isso. 8ª edição da conferência. Ou seja, muita coisa que direcionou minha vida vieram através de profetas, Sim. mas eu nunca busquei um. Ou seja, eu vou ligar para um profeta para ver o que ele tem para me falar isso. Isso eu nunca fiz. Mas essa semana que passou, eu estava no carro, tinha acabado de vir de um voo, o Wesley estava comigo, né, Wesley? Tava. O Wesley está sempre com... Tem que se afastar um pouco. Até em momentos que o cara está sozinho. Não, é que eu posso testificar, entendeu? Você ficou de testemunho. Então você é de testemunho. O profeta nem tinha meu telefone. Ligou pelo telefone de um empresário amigo meu. Falou assim, Deus me deu uma palavra para você. E tudo que ele falou já estava no meu coração. É impressionante que eram coisas muito pessoais. Sim, Que não dava para ele saber. sim. E coisas que já estavam no meu coração. É uma confirmação. Eu falei, então é por aqui que Deus quer que eu vá mesmo. Amém. Então, esse conselho do profeta Vinícius de Iracete é importante. Não fique correndo atrás de coisas que, na verdade, se Deus quiser falar contigo, ele vai mandar. Exatamente. Profetas. O cara que vou buscar um tarô para tentar resolver minha vida. Vou tentar... Quando Deus quer resolver tua vida, você tem que estar em oração. E, com os ouvidos abertos para entender quando ele falar E contigo. uma coisa importante também, se nós queremos ouvir a Deus, nós devemos estar abertos a todas as formas que Deus vai falar conosco. E a segunda coisa é estar em ambientes proféticos. Isso. Porque quando você está num ambiente, né, onde, principalmente onde existe uma fonte genuína jorrando, ali naquele ambiente, Deus pode se comunicar contigo de uma forma sobrenatural. Então eu acredito, né, nas jornadas proféticas, como se diz. A pessoa, o fato dela sair da casa dela e ir até a conferência Destino, isso é uma jornada profética. Ela está indo para ouvir a voz de Deus. Ela não está indo propriamente para ouvir um profeta ou ouvir qualquer outro. Ela quer realmente fazer uma jornada profética, porque ela está buscando ouvir a Deus. Entende? Então, é claro que as pessoas que buscam esses meios, elas não querem conhecer só o futuro, elas querem ouvir a Deus, entende? E eu quero dizer a essas pessoas que Deus fala, mas a forma de buscar essa voz tem que ser a forma certa. Se ela quer a resposta, ela tem que buscar da forma certa. Amém. Eu creio nisso. Vamos, você que colocou o que está acontecendo na tua vida e você acha que é espiritual aqui no chat online, eu vou pedir para o profeta Vinícius fazer uma oração. Amém. Para a gente poder quebrar qualquer resistência. Às vezes você já é meu aluno no Café com Destino, às vezes você é um ouvinte aqui do Brunecast. Saiba que nós
A gente trabalha, faz a nossa parte, mas a gente acredita, acima de tudo, que o mundo espiritual é o que dá base para os outros mundos. Se você não estiver bem espiritualmente, suas emoções nunca vão estar. Se você não estiver bem espiritualmente, o dinheiro nunca vai se satisfazer. Por isso que os ricos se matam, roubam. O cara já é rico e continua roubando. Você pega o político corrupto, ele já ganha uma fortuna. Sim. Mas por quê? Porque o dinheiro não satisfaz, porque ele não entende do mundo espiritual. O mundo espiritual dá base para os outros mundos. Então nós vamos orar agora quebrando qualquer resistência espiritual na tua vida, tudo que você colocou aqui embaixo acreditando que é espiritual na sua vida. Pedir para o profeta fazer essa oração e logo depois a gente vai para os recados finais. Tá bom? Bora. Me dirijo a essa câmera. Isso. Sim. Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios e oro agora nesse momento, cancelando toda palavra maldita, toda palavra negativa, toda oração contrária, todo espírito da inveja e dou ordem agora para que todo mal se afaste do caminho dessa pessoa e se afaste da casa dela. E que entre na vida dela, na sua casa, paz, alegria, prosperidade e saúde. Também oro, Senhor, por cada pessoa que tem sofrido de insônia, de perturbações noturnas, que a casa dela tem sido atacada espiritualmente, que nesse momento entre na casa dela e na família dela um tempo de alegria, um tempo de paz. Espírito Santo, que a tua presença encha esse lugar, em nome de Jesus Cristo, e nós declaramos que todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda doença física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, e que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo entre nesta casa. Amém e amém. E lembre-se que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra contrária à tua família, aos teus negócios pode prosperar. Amém. Se Deus realmente estiver dentro de você. Quero agradecer ao profeta Vinícius Iracete, forte aplauso. Obrigado. Obrigado. Que bênção te receber aqui. Obrigado vocês que nos assistiram. Compartilha com o máximo de pessoas. Você imagina, Wesley, quantas pessoas precisam escutar uma instrução espiritual como essa? Pessoas que estão sofrendo agora e nem sabem que era espiritual. Eu nunca consigo sair dessa tristeza. Nunca consigo. Sim. Toma um antidepressivo e não sai da depressão. Peraí. Se tá tomando remédio é para melhorar, não tá melhorando, é espiritual. Então chegou a hora de você entender do mundo espiritual. Então printa essa tela, posta aí nos seus stories, fala, tô assistindo aqui, a minha mente abriu pro mundo espiritual, independentemente da tua religião, da tua fé, do teu credo. A gente não tá aqui falando de igreja, não. A gente não tá falando aqui de religião, não. A gente tá falando de mundo espiritual. É realidade para todo mundo. Para quem acredita, para quem não acredita, o mundo espiritual continua tendo efeito. Então eu te indico não só a assistir, repetir, gravar tudo que foi ensinado aqui, como também espalhar essa mensagem, espalhar esse link para todo mundo, que muita gente precisa escutar. Profeta, muito obrigado por nos atender o nosso convite, conta comigo também. E eu quero desejar a todos que estão em casa a paz e a prosperidade que só o alto, só os céus podem te dar. Um beijo, até o próximo Brunecast!